Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu faço parte do time de analistas aqui da casa. Quero dizer que é uma honra receber vocês aqui junto com a gente em mais um vídeo. E nesse nós vamos falar sobre um dado econômico muito importante que vai sair essa semana, que é o PIB, senhoras e senhores. Mas eu quero tirar um pouco desse preconceito, um pouco dessa fala, né? Nós chamamos aqui no Brasil, tirar um pouco o economês do nosso vocabulário e trazer de forma mais simplificada para vocês conseguirem entender de uma vez por todas o que é este dado e por que ele é tão importante para a gente estar fazendo as nossas análises, tá? Aqui atrás na minha tela eu tenho a plataforma da Xstation, né, onde nós vamos ter a informação do PIB que vai sair na quinta-feira, tá bom? Essa semana aí na quinta-feira, então nós vamos ter a divulgação do PIB. Eu quero comentar um pouquinho mais sobre esse indicador com vocês e como que vocês podem interpretar. Primeiramente, vamos lá. O que é o PIB, professor? O PIB é o Produto Interno Bruto. Ah, mas isso daí eu já sabia, isso daí vocês aprenderam na escola, né? Mas basicamente o PIB, ele é um indicador, para ficar mais claro e mais simples, ele é um indicador que mede a riqueza de um país. Se o PIB daquele país estiver subindo ou estiver cada vez mais alto, significa que aquele país está produzindo cada vez mais riqueza. E se o PIB de um país estiver diminuindo ou estiver cada vez mais baixo, significa que aquele país está produzindo cada vez menos riqueza. Então aqui a gente já consegue ter uma sensibilidade. Quanto maior o PIB, melhor para o país. Quanto menor o PIB, pior para o país, tá? Até coloquei aqui, ó, simplificando, é uma medida utilizada no mercado financeiro para medir a geração de riqueza de um país. Ou seja, quanto maior o PIB de um país, significa que, teoricamente, vocês vão entender por que teoricamente, entre aspas, ele está gerando mais receita, mais lucro. Sendo assim, o país está ficando cada vez mais rico. Beleza? Mas vamos lá, ó. Como a gente faz para saber se o PIB está aumentando ou diminuindo de um país? Aqui é simples. Aqui a gente consegue chegar em um cálculo para verificação do PIB, onde nós temos que o PIB ele é igual ao consumo privado mais o investimento empresarial mais os gastos do governo, mais a exportação menos importação. Agora complicou, Rodolfo. Agora você está falando em grego comigo. Eu não estou entendendo o que isso significa. Calma, eu vou explicar para você item a item aqui para a gente estar analisando. Primeiro, o PIB, eu já expliquei para vocês o que é, certo? Então o PIB, ele é o Produto Interno Bruto de um país. Quanto maior for o PIB de um país, significa que o país está ficando cada vez mais rico. Essa parte vocês já entenderam. Agora, o que é o consumo privado? Pensa aí. O que é o consumo privado? Pensa na sua cabeça. O consumo privado é basicamente tudo aquilo que nós estamos consumindo no mercado. Ó, consumo privado refere-se aos gastos das famílias em bens e serviços. O que é o consumo das famílias em bens e serviços? Quando você vai no mercado e compra algum produto que está na prateleira. Quando você vai na farmácia e compra algum produto que está na prateleira. Quando você vai cortar o cabelo, aquilo não é um produto, aquilo é um serviço. Quando você contrata uma pessoa para trabalhar na sua empresa, aquilo não é um produto, aquilo é um serviço. Então, todo o consumo privado, tá bom? Investimento empresarial. Quais são os investimentos empresariais? Pensa aí, você que está do outro lado da tela, você é empresário? Talvez não, mas você deve trabalhar em alguma empresa, se você não é empresário, certo? Beleza. Quais são os investimentos que a empresa pode estar fazendo? Os investimentos empresariais. Bom, ela pode construir um edifício para alocar os seus funcionários, certo? Ela pode comprar um veículo para colocar para os seus funcionários rodar na rua. Então, basicamente, os investimentos empresariais incluem os gastos com equipamentos, construção, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Isso é bem interessante, ó, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, ok? A gente vai comentar com vocês daqui a pouquinho um pouco mais aprofundado sobre isso. Gastos do governo. Você sabia que os gastos do governo entram na conta do PIB? E pensa mais uma vez, o que são os gastos do governo? Aqui, para ficar mais simples para você, pensa que o governo é como se fosse uma empresa. Tudo que o governo gasta, como, por exemplo, o pagamento dos seus funcionários, de funcionários públicos, né?
a polícia militar, por exemplo, professores de escolas públicas, tudo isso é gasto do governo. A construção de rodovias, construção de estradas, construção de pontes, tudo isso entra na parte de gastos do governo. Então, os gastos do governo são os gastos com bens e serviços pelo governo, como manutenção, infraestrutura pública, como estradas e pontes, compras de veículos para uso do governo, etc. Ok? E nós temos também a nossa exportação menos importação. Também entra na nossa fórmula. O que é exportação, senhoras e senhores? Toda vez que a gente produz alguma coisa no Brasil e a gente manda para outro país, manda para fora, isso é a exportação. E a importação? Importação é quando a gente compra alguma coisa de fora. Quando a gente compra algum produto de fora do Brasil e traz ele para dentro do Brasil. Isso é a importação. Então, exportação são os bens e serviços que são vendidos para outros países, como, por exemplo, consultoria a outros países, produtos agrícolas, entre outros, e importação são os bens e serviços comprados de outros países. A mesma coisa, só que na ponta contrária, né? Em vez de a gente mandar para fora, a gente traz para dentro. Produtos eletrônicos, petróleo, entre outros. E aqui é algo muito importante, eu não sei se vocês perceberam que a China, se vocês pegarem o PIB da China, veio crescendo de forma avassaladora nos últimos anos. Por que o PIB da China cresceu tanto? Por que a China está tão desenvolvida quanto agora? Por conta disso daqui, ó. Gastos do governo. Gastos do governo. O governo investiu muito em infraestrutura interna dentro do país. Muito na parte de infraestrutura, tá? O que a gente está falando, ó? Manutenção e infraestrutura pública como estradas e pontes, compras de veículos para uso do governo, etc. Investimento empresarial também aconteceu muito lá na China, tá? Gastos com equipamentos, construção, pesquisa e desenvolvimento. Isso daqui é muito presente na China. Eles pegam um produto, enfim, e faz a engenharia reversa que a gente fala, né? Vai desconstruindo o produto para entender como que ele foi feito, como que ele é criado. Então, toda essa parte de pesquisa e desenvolvimento também é muito forte na China. É por isso que algumas pessoas dizem que a China vai acabar, inclusive, até ultrapassando os Estados Unidos em pouco tempo, por conta do forte investimento que o governo está fazendo no país, ok? Uma outra observação que eu quero deixar para vocês é que a exportação menos importação, existe um dado que já dá esse cálculo para a gente, que é chamado de balança comercial. O que é a balança comercial? A gente vai pegar todos os produtos que a gente exportou, ou seja, que a gente mandou para fora do Brasil, ou os Estados Unidos mandou para outros países, né, no caso, vai pegar todos os produtos e serviços que aquele país exportou e vai descontar aqueles produtos e serviços que nós importamos. Então vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos dar um exemplo aqui, que nós importamos, exemplo do Brasil aqui, tá? Vamos imaginar que o Brasil, ele exportou para fora do Brasil café, tá? Vou colocar 50 milhões em café. O Brasil mandou para fora, mandou para outros países, certo? Só que em contrapartida, o Brasil, ele precisou trazer petróleo, precisou trazer tecnologia para dentro do Brasil, precisou importar produtos e serviços para dentro do Brasil. Vamos dizer que nós tenhamos importado 100 milhões em produtos. A balança comercial vai ser os 50, que nós exportamos, menos os 100 que nós importamos. Então a balança comercial ela vai ficar negativa, certo? Vai ficar, então, a balança comercial vai ficar com menos 50 milhões, certo? Vai ser negativo. Se a nossa balança comercial ficar negativa, isso vai impactar de forma positiva ou negativa no PIB, senhoras e senhores? De forma negativa. Olha aqui, ó, como que o PIB é formado. É o consumo privado, mais os investimentos empresarial, mais os gastos do governo, mais exportação menos importação, que é a balança comercial. Se a nossa balança comercial está negativa, então isso vai impactar de forma negativa no nosso PIB. Então, para um país se desenvolver, é muito importante que nós tenhamos tecnologia, ou que a gente tenha aqui dentro do país em questão, produtos, serviços e bens para a gente conseguir mandar para fora, que outras pessoas consumam também
os nossos produtos, porque isso vai impactar de forma positiva no nosso PIB, vai ajudar no crescimento do país, vai ajudar na receita do país, ok? Então, basicamente, de forma bem simples, eu expliquei para vocês o que é o PIB e o que é, de fato, a balança comercial, tá? Agora, outras condições que é importante você ficar de olho. Lembra que, quando nós estamos falando de PIB, os gastos do governo impactam dentro do mercado, ó, gastos do governo. Quanto mais o governo gasta, isso impacta de forma positiva no PIB, certo? Só que entra na conta aqui também do governo o quê? A distribuição de renda. Distribuição de renda, todas essas condições, pode estar fazendo o PIB do país dar uma inflada e maquiar de forma negativa o PIB. Então parece que o país está crescendo, parece que o país está se desenvolvendo, mas na verdade são os gastos do governo que estão ficando muito altos. Gastos do governo alto, o que isso pode gerar? Inflação, que é o que nós não estamos querendo que aconteça, principalmente nos tempos atuais, tá? Então, quando o governo gasta mais em projetos e serviços, isso pode estimular a economia. O que é estimular a economia? Fazer com que as pessoas comprem mais, estimula a economia. Abaixou a taxa de juros, o dinheiro fica mais barato para a gente tomar emprestado. Então, é mais fácil de eu financiar uma casa, de eu financiar um veículo, os juros do cartão de crédito é mais barato. Então, tem todas as condições que faz aquecer a economia, fazendo o PIB crescer. Se o governo gasta menos, pode haver um impacto negativo no PIB. Então, esse também é um desafio do governo. Gastar o suficiente para você estimular a economia, só que você não pode estimular muita economia, senão você causa uma inflação. Causou a inflação, o país todo vai sofrer. Vai ter que secar um pouquinho as contas do governo, vai ter que diminuir os gastos públicos, os gastos do governo. Isso vai fazer com que o mercado desaqueça. O mercado desaquecendo, isso tira a pressão inflacionária. Por isso que o PIB é um dado tão importante, porque hoje o que mais está sendo falado é sobre inflação e taxa de juros, certo? Então o PIB é algo importante para a gente ficar de olho, porque pode fazer parte aí da tomada de decisão dos investidores. O consumo interno, olha lá, ó, o consumo interno, o consumo privado, é quando as pessoas gastam dinheiro em produtos e serviços. Quando você pega o seu dinheirinho e você vai gastar na vendinha da esquina, vai comprar produtos de beleza, skincare, produtos para o cabelo, você que é mulher, maquiagem, enfim, roupa, vestuário, relógio, tudo. Tudo que envolve a parte de consumo interno. Quando o consumo aumenta a economia cresce porque as empresas vendem mais. Isso é fato. Quanto mais você consome, mais as empresas vão vender. Quanto mais as empresas vão vender, mais receita gera para essas empresas. Isso faz com que a economia aqueça, o que faz o PIB aumentar. Se as pessoas gastam menos, o PIB pode diminuir. Então, para o cenário que nós estamos vivendo agora, nós queremos que, teoricamente, as pessoas gastem menos. Porque se as pessoas gastarem menos, isso tende a tirar o peso, né, a pressão da inflação. E o que nós não queremos, mais uma vez, é que a inflação continue alta, ok? Por isso, mais uma vez, que o dado do PIB é tão importante. Resumo da ópera, senhoras e senhores. Para um país economicamente estar forte, ele precisa que o PIB esteja crescendo cada vez mais. No cenário em que nós estamos vivendo atualmente, um PIB muito alto, um PIB muito forte, pode ser ruim para a economia americana. Por quê? Um PIB muito alto mostra que o consumo interno dos Estados Unidos está forte. Isso mostra que os Estados Unidos está exportando bastante mercadoria. Isso mostra que os gastos do governo também estão altos. Então isso tende a prejudicar. Por quê? Prejudicar a economia? Porque isso pode gerar inflação. Ok? Então, o ideal é que o dado do PIB dos Estados Unidos, ele venha basicamente ali em linha com o esperado, ou levemente menor do que o esperado. Isso tende a trazer um pouco mais de ânimo para as bolsas, tá bom? Vamos mostrar aqui agora para vocês o dado que vai sair, propriamente dito, é este dado aqui, ó. O dado do PIB, vou circular eles para vocês. Vai sair às 9h30 da manhã. Então, nós temos o valor anterior, tá? Vamos marcar aqui, ó, o valor anterior do PIB é de 3,4, certo? Qual que é a previsão, qual que é a perspectiva do mercado? Os analistas estão aguardando que o PIB venha menor do que o anterior. A previsão
é que o PIB venha em 2,4%, ou seja, diminua 1% do anterior. Agora nós estamos aguardando sair o dado, né, propriamente dito, valor publicado, que ainda não saiu. Vai sair em breve aí este dado, tá bom? Se o dado vir acima, mais uma vez, se o dado vir acima do esperado, isso tende a prejudicar, agir de forma negativa nos principais mercados globais. De preferência que o dado venha menor do que o esperado ou menor do que o anterior, já pode mostrar um pouquinho do mercado tirando a pressão inflacionária. Agora, se o dado vir acima da previsão, acima da projeção e acima também do anterior, isso tende a estressar bastante o mercado, ok? E aí o outro dado que é importante a gente ficar de olho, porque vai entrar na conta, né, do PIB, é esse daqui, ó. Comércio internacional de mercadorias março é basicamente a balança comercial que nós estávamos comentando com vocês anteriormente. Tá vendo que o dado da balança comercial dos Estados Unidos está vindo negativo? Se o dado está vindo negativo, isso significa que os Estados Unidos está importando mais do que exportando, certo? Então tá menos 90,3, é esperado que venha menos 91,2, ou seja, é esperado que os Estados Unidos estejam importando mais esse mês do que comparado com o mês anterior, isso dentro da balança comercial. Então isso tende a ajudar o PIB a diminuir, a tirar um pouco ainda mais a pressão inflacionária do PIB nos Estados Unidos. Tá bom? Senhoras e senhores, vamos ficar de olho. A plataforma, lembrando que eu estou utilizando, é a plataforma XStation, aqui de propriedade da própria XTB mesmo. Aqui você consegue aproveitar e investir nos mercados internacionais a partir de $10 com taxa de corretagem zerada, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Lembra também de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Nos vemos no próximo. Valeu!